estava aqui, Lauro. Sim, pode começar. Então, inaugurando aqui os nossos ciclos agora de webinários, né? Então, hoje, um grande prazer e grande satisfação, depois de alguns esforços, né, de algumas pessoas, principalmente do professor Fracassi, que eu agradeço aí já de antemão, por estar realmente nos ajudando a implementar essa questão dos webinários. Devo agradecer também o nosso coordenador, vamos dizer assim, de divulgação, que agora a gente tem o Alfredo, né, trabalhando para fazer essa questão da divulgação do nosso INCT Bio, e fazendo várias atividades, embora com vários problemas, a gente acabou, né, fazendo um esforço aí grande para implementar essa questão do webinário. É um motivo, né, para que a gente consiga encontrar as pessoas, mesmo à distância, mas sempre mantendo aí o contato com as pessoas que fazem parte do nosso INCT. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram esses esforços, né? E hoje, para inaugurar, para realmente abrilhantar o nosso webinário, a gente vai iniciar aí o nosso primeiro, né, webinário, que vai ser o Érico que vai falar, o Fracassi vai fazer a apresentação do Érico depois, e, sem dúvida nenhuma, né, vai ser muito importante esses webinários para que a gente possa melhorar a nossa interação, saber exatamente, então, o que cada um está fazendo, o que são os grandes avanços da área, para que a gente possa realmente caminhar no sentido de melhorar cada vez mais o nosso INCT de bioanalítica, que já é um sucesso, né, e quem sabe a gente consegue fazer com que ele seja ainda mais, né, bem sucedido com essas atividades que a gente tenta implementar e aperfeiçoar na medida do possível ao longo, né, da vigência aí do nosso instituto. Então, gostaria de passar a palavra para o Fracassi, né, e antes agradecer a presença de todos aí, para realmente prestigiar o nosso webinário, né? Então, acho que é muito importante. Então, passo a palavra para o professor Fracassi fazer a apresentação do nosso primeiro conferencista, né, no webinário, o professor Érico, né, um grande amigo de longa data e que faz parte aí, né, do nosso comitê gestor, que nos auxilia muito na questão do andamento do nosso INCT, né? Então, Fracassi, por favor, faça aí a apresentação do professor Érico. Obrigado, Lauro. Só lembrando a todos, né, que durante a apresentação, né, que deixem fechados os microfones, né, e as câmeras, né, para a gente não ter problemas de barulho, né, e talvez eu seja até redundante apresentar o Érico, né, aqui para essa plateia, né, mas para manter a formalidade aqui, eu separei aqui algumas informações, né, para passar para vocês, né. Então, primeiramente, né, Érico, muito obrigado, né, pela disponibilidade de apresentar para a gente esse primeiro webinário, né, e falando um pouquinho, né, da carreira aqui do Érico, né, o Érico, ele recebeu a graduação, né, em Química Industrial em 86, um minutinho só, gente, eu tenho que ficar autorizando o pessoal a entrar aqui. Mestrado em Química em 90 e doutorado em Engenharia de Minas e Metalúrgicas e Materiais em 97, né? Mas já em 1990, o Érico, né, o professor Érico, já era professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria. Em 92, ele já era professor associado. Em 2015, ele recebeu o título de professor titular. Em 2018, o professor Érico, ele também atua, né, como assessor da reitoria na Federal de Santa Maria. E também, a partir de 2018, diretor da Secretaria de Apoio Internacional da Universidade Federal de Santa Maria.
Bom, mas acho que uma coisa interessante, né, do currículo, né, do Érico, é justamente os destaques, né, que o Érico possui fora, né, da Universidade Federal de Santa Maria. Dentro da Federal de Santa Maria, né, claro que todos, né, conhecem, né, o destaque do Érico, mas fora também, né. O Érico foi diretor e vice-diretor da Divisão de Química Analítica da SBQ, foi tesoureiro regional da SBQ, Rio Grande do Sul, é membro da Farmacopeia Brasileira, onde representa, né, a Farmacopeia Brasileira também na Anvisa. De 2014 a 2020, diretor técnico científico da FAPERGS. Para quem não está habituado, né, a FAPERGS é o órgão principal, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. De 2011 a 2015 foi membro do Comitê de Química da FAPERGS. Na Anvisa, né, membro da Câmara Técnica de Saneantes, vice-presidente para o biênio 2018-2019, né, da Divisão de Química Analítica da IUPAC. De 2014 a 2017, foi membro, né, do Comitê Assessor de Química do CNPq. O professor Érico é membro do corpo editorial em 10 periódicos, é fellow, né, da Royal Society of Chemistry, e também, né, eu queria destacar aqui que o professor Érico ele é membro, né, do comitê gestor do INCT de Bioanalítica. Né, para vocês terem uma ideia, né, da influência, né, que o Érico tem, né, na ciência brasileira, né. Em relação, né, à produção do Érico, né, uma produtividade fantástica, né. O professor Érico, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1A, tem no seu currículo, né, diversos, né, prêmios e títulos, né, seria até difícil de enumerar aqui, né, mas tem vários por ano, né, inclusive, né, Érico? Tem mais de 350 artigos publicados, né, que isso dá mais de 6.700 citações, e um índice H de 41, em 2 livros editados, 22 capítulos de livros, 16 patentes, e não menos importante, né, formação de recursos humanos, são números impressionantes, né, 74 dissertações de mestrado concluídas, 42 teses de doutorado concluídas. Então, é um relato bastante breve, né, do currículo do Érico, né, com certeza, se vocês abrirem aí o currículo Lattes do Érico, vocês vão encontrar muito mais informações, né, e é uma honra para a gente, né, poder, então, ter o Érico aqui no nosso primeiro webinário do INCT, né, hoje falando para a gente sobre as estratégias para determinação elementar, desafios na interface entre a química analítica e as ciências biológicas. Érico, muito obrigado, com você. Palavras aí sempre generosas, né, pessoal muito amigo aí, e é muito bom estar aqui, né. Antes de eu iniciar, Fracasso, só me confirma, o áudio tá bom? Porque quando você estava falando, para mim, trancou um pouco. Não sei se é só para mim ou para vocês. Para mim tá bom o seu áudio, Érico. Tá bem, então tá bem. Obrigado mais uma vez aí, o convite, é uma honra muito grande, né, participar desses seminários aí do nosso querido INCT Bio, né, o INCT de Bioanalítica. E eu fico mais honrado ainda quando quem fez a abertura foi o próprio coordenador, o Lauro. O Lauro em pessoa aí, me deixou muito lisonjeado aí, Lauro. Muito obrigado aí. O Lauro é um grande amigo aí de muitos anos, né? Tem excelentes amigos aí nesse INCT Bio, que eu sempre brinco com o Marco Arruda, que é quase uma grande família, né? Então, a gente se sente muito bem, o INCT Bio, ele é um dos INCTs, talvez dos mais importantes aí, tá nos top 10 aí do Brasil, e com uma grande contribuição para a ciência, de um espectro mais amplo, mas do ponto de vista de desenvolvimento de métodos e procedimentos para a química analítica voltada para a ciência, para a bioquímica e ciências biológicas, ele tem, nos dias de hoje, quando você fala em pandemia, tem, assim, certamente, uma importância mais destacada ainda do que já tem. E isso nos deixa muito orgulhosos de fazer parte dessa equipe, desse grupo. O Fracasso começou a dar as datas ali, e eu comecei a ficar preocupado, Fracasso. Começou a falar em 92, em 88, coisa assim, eu comecei a ficar preocupado, comecei a fazer conta, a gente vê que passou o tempo, né? E eu me lembro uma vez que eu falei com o saudoso professor Bergamin, do Sena, lá de Piracicaba, ele estava aqui em Santa Maria, a gente estava conversando,
E aí eu fiz uma reclamação para ele de algumas pessoas aqui, que a gente conhecia, que tinham uma mentalidade de pessoa velha, e apesar de serem novos, ao que ele me contestou imediatamente, me dizendo, Érico, não é assim como você diz. Eu digo, por quê? Porque tem gente, não interessa a idade, tem gente que já nasce velho, então não adianta você se preocupar com isso. A cabeça tem que se manter jovem, é mais importante, indiferente da idade cronológica que você tenha. Isso aí é uma coisa que eu carrego sempre comigo, né? Eu sempre me lembro das conversas que a gente tinha com o professor Bergamin, e basicamente o que nos faz, eu acho que eu atribuo nos deixar sempre com a cabeça jovem, com ideias jovens e sempre rejuvenescendo, é o convívio com os alunos. A produção, sempre falo que a produção científica que a gente tem aqui, ela tem que ser vista levando em conta que nós temos um grupo relativamente grande aqui em Santa Maria, na UFSM. É um grupo que tem várias pessoas, ao todo, entre alunos e pesquisadores, no mesmo grupo, dividindo o mesmo laboratório, são quase 70 pessoas. Então, é um grupo bem diversificado e tem várias coisas. Então, muito da produção a gente consegue porque tem um grupo grande que nos ajuda bastante, e os responsáveis de sempre, que são os alunos, né, que fazem o trabalho que a gente pode estar apresentando para vocês depois. Tá bem. Quando a gente fala de bioanalítica ou amostras biológicas, a gente não deve esquecer que tem, apesar de ter um aspecto mais direcionado para o desenvolvimento de métodos ou a parte puramente analítica para fluidos biológicos, para tecidos, assim por diante, a gente, numa acepção mais ampla, a gente pode expandir esse interesse em bioanalítica também para outras matrizes relacionadas, como fármacos, como alimentos, e também como recipientes, embalagens, acessórios, que estão diretamente envolvidos com os procedimentos analíticos para esse tipo de amostra. Então, muitas vezes, as pessoas têm um cuidado especial com, por exemplo, a amostra em si, mas que essa tem todo o entorno de outras substâncias ou compostos que estão relacionados, que estão presentes, e que é necessário também fazer uma análise disso aí. Dou um exemplo claro, né? Alguns materiais, alguns polímeros usados em ambiente hospitalar podem falsear alguns resultados. Por exemplo, alguns polímeros a gente sabe que são adicionados compostos de bromo ou compostos de antimônio, que são típicos retardantes de chama, né, usados para evitar dar mais estabilidade térmica para esses polímeros, e quando você usa eles para amostras biológicas, você pode, sem querer, estar contaminando, por exemplo, com bromo ou com antimônio. Então, esse é um cuidado para que tenha que ser também métodos disponíveis para o controle de qualidade também desses materiais, seringas, agulhas, polímeros, do modo geral, ou outros materiais, né? Próteses também é outra amostra muito importante. Eu vou tentar mostrar nessa apresentação, o tempo é relativamente curto, eu vou mostrar alguns avanços que nós temos tido no nosso grupo de pesquisa, para a determinação de halogênios, especialmente, e outros elementos também, mas especialmente com foco maior em halogênios, que é um grupo de elementos que, ao contrário do que a gente pensa que os métodos estão muito bem estabelecidos, não estão. Há carências ainda muito grandes, especialmente para métodos em baixa concentração para alguns elementos, como flúor, como bromo, que não se tem muita informação ainda em baixa concentração em tecidos biológicos, por exemplo, e em outras amostras. Por que não se tem muita informação? Porque não é tão fácil. Ao contrário de alguns elementos, como zinco, como manganês, ferro, esses elementos, que são elementos que estão em uma concentração relativamente mais alta, normalmente, ao contrário de cloro, dos halogênios, que está sempre em nível de porcentagem. Mas os demais elementos não, estão em concentração geralmente muito baixa. Esses elementos que eu citei, ferro, zinco, cobre, por aí, são um pouco mais simples de serem determinados, não tem tantas interferências na etapa de preparo da amostra. Ao contrário, quando nós temos os halogênios, que são responsáveis por uma grande diversidade de envolvidos com doenças também, e também com o metabolismo, de um modo geral, especialmente cloro, né? Mas quando você olha para bromo,
não há muitas informações toxicológicas e nem sobre a essencialidade do bromo, desculpe. Para o iodo você conhece já muita coisa, para o flúor você conhece, para o cloro, mas para o bromo há muitos problemas. Por que não é feito, não tem tantos métodos disponíveis? É só porque o pessoal está acordando agora para a determinação de bromo, vendo que é importante? Não é só por isso. Há vários problemas no ponto de vista de preparação anterior à determinação propriamente dita do bromo. Aqui eu vou restringir a minha apresentação mais para a determinação elementar, né? E não de compostos orgânicos e tudo mais. Tem toda uma... quando eu estava preparando, fiquei uma certa dúvida, o que mostrar realmente, fiz uma apresentação grande e comecei a cortar um monte de coisa. Quando eu cortei a parte de arsênio, mercúrio, também outros elementos de importância, como zinco, cobre e tudo mais, da parte de cozimento, a parte de alimentos, ou seja, o que esses elementos sofrem de transformação ou não durante os procedimentos culinários. Essa parte está fora, depois se alguém tiver interesse, isso aí eu posso enviar. Mas, basicamente, quando nós falamos hoje sobre os métodos de determinação, nós temos que separar exatamente do que a gente está falando. Geralmente o pessoal fala em amostras ambientais, amostras biológicas, amostras de alimentos, mas depende do que está se falando. Porque muito importante quando a gente olha para as amostras é ver quais são os analíticos e qual é o nível de concentração que está se pensando. Esses analíticos estão em porcentagem, estão em micrograma por grama, estão em nanograma por grama, muda completamente não só a técnica analítica, mas também a etapa de preparo. Quando a gente olha para amostras se são comuns ou não, a variedade é muito grande. Hoje, com a diversidade de materiais que nós temos, você não consegue ter um método, como se pensava antigamente, um método geral, que, coloca lá, analisa tudo. Isso aí não existe. Os métodos são cada vez mais e mais seletivos e menos genéricos, vamos dizer assim, para que se consiga fazer uma varredura muito grande dos elementos ali presentes. Você tem um método, por exemplo, que serve muito bem para nanotubos de carbono, você vai tentar aplicar lá a um outro polímero, como o Teflon, já não serve, tem que ser diferenciado. E quando a gente olha para elementos, eu sempre brinco com elementos comuns ou incomuns, todos os elementos da tabela periódica estão lá desde que a Terra existe. Agora, tem uma diferença. Qual o interesse principal que nós temos tido hoje? Quando você olha a maioria dos métodos de preparo ou de determinação hoje, do ponto de vista alimentar, nós temos uma grande diversidade de métodos para elementos ali das metais de transição, aqueles elementos no centro da tabela periódica, principalmente, e nas extremidades da tabela periódica. Agora, quando a gente olha, procura por métodos, por exemplo, de elementos terras raras, esses que estão sendo mostrados aqui, você nota que a disponibilidade de métodos é muito pequena, é muito reduzida. Não sei se chega a 1% do que tem para métodos para outros elementos, como, por exemplo, zinco, como, por exemplo, mercúrio, como cádmio. Quando a gente olha para alguns halogênios em amostras biológicas, especialmente flúor, especialmente bromo, também a quantidade de métodos disponíveis é muito, muito pequena. Quando a gente olha para a disponibilidade de métodos para ósmio e para rutênio em amostras farmacêuticas, também você quase não encontra nada disso aí, e os métodos ainda muito sujeitos a interferências. Hoje, quando a gente olha para os métodos usados principais, aqui vocês podem olhar os principais métodos disponíveis para determinação de halogênios, eu selecionaria os principais, cromatografia de íons, espectroscopia de massa e de emissão óptica usando plasma indutivamente acoplado, eletrodo íon seletivo, muito bom para flúor e para cloro, e também espectrometria de absorção molecular usando fonte contínua. Ok, esses são os métodos, talvez, os mais, que estão sendo mais e mais usados, especialmente com destaque especial para a espectrometria de absorção molecular e também por ICP-MS e ICP-OS. Tem um review que nós publicamos recentemente, aí, já tem alguns anos, em que mostra toda a importância e a disponibilidade desses métodos. Mas e daí? Quando a gente olha, especialmente para todos os métodos, mas também para os métodos de espectrometria atômica, ICP-MS e ICP óptico, o que nós vemos que são muito sujeitos a vários tipos de interferências, especialmente para alguns elementos como os halogênios, assim como arsênio, como mercúrio também, uma forte interferência à presença de carbono. Ora,
como você vai conseguir fazer uma determinação livre de interferentes para esses elementos, se você tiver resíduo de carbono? Você pegar uma amostra biológica ou pegar um polímero, dificilmente você não vai ter carbono em solução. E fica muito difícil de você conseguir assegurar que não há, então, uma interferência naquela medida. Isso é um problema real. E você só consegue isso aí removendo o máximo possível o carbono da solução. Aqui não preciso detalhar, mas só mostrar os elementos principais que sofrem interferência do carbono: boro, paládio, ósmio, antimônio, platina, irídio, cádmio, telúrio, assim por diante. Então, especialmente para iodo, para alguns elementos, você encontra valores de interferência da ordem de 40% em concentrações relativamente baixas de carbono, 5 gramas por litro. Isso aí você pega uma decomposição, mesmo usando o sistema de micro-ondas, sistema fechado, a alta pressão, você dificilmente consegue valores muito melhores do que 5, mais baixos do que 5 gramas por litro de carbono. Isso é vida real. Aí você vai colocar no equipamento, o equipamento é muito bom, custou $200 mil, porém, você tem uma interferência que você tem que estar muito bem atento. Agora, como é que a gente faz para ter certeza que essa interferência não ocorre? Você tem que ter um método de preparo de amostras que você consiga ou separar, ou então decompor os compostos de carbono, volatilizar, de maneira que você não tenha solução. Mas isso deveria ser uma coisa simples, mas não é. É muito difícil e não é tão fácil. A prova é o baixo número de métodos disponíveis para halogênios, determinação de halogênios, em baixa concentração, usando essas amostras, amostras biológicas e outras amostras contendo alto teor de carbono. Esse é um problema. Algumas tendências, eu não vou ler todas, isso aqui já é muito bem conhecido, mas eu gostaria de salientar essas três aqui primeiro. A gente deve usar a menor taxa de diluição das amostras dos métodos de preparo e a maior massa de amostra. Para que isso aí? Para conseguir limites de detecção aceitáveis, para conseguir limites de detecção cada vez melhores. Menor consumo de reagentes, com consequente menor geração de resíduos. Para quê? Você não se sustenta mais métodos. Antigamente usava lá 200 ml de ácido nítrico concentrado, usava aí 50 ml de peróxido para conseguir decompor a amostra para poder estar compatível com a análise. Isso não se admite mais. Hoje em dia nós temos que usar cada vez reagentes menos tóxicos e o mais diluídos possíveis para diminuir a geração de resíduos de laboratório. Mas principalmente aqui, gente, uma alta eficiência de digestão, tão longe, tão forte, tão intensa quanto possível. Para quê? Para diminuir aquelas interferências. Eu dei o exemplo aqui de ICP-MS, ICP ótico, mas não se resume a isso. Tenta fazer uma determinação com uma concentração relativamente elevada de carbono, compostos de carbono dissolvidos em solução, por cromatografia de íons, e tentar ver o que acontece quando você vai determinar flúor, cloro, bromo e iodo. Muito difícil. Tenta fazer a mesma coisa com uma solução que vai ser feita análise com eletrodo íon seletivo. Até dá, mas é muito complicado, dependendo da concentração dos elementos lá, você tem uma série de interferências. Quais são as opções? Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um foco maior na parte de preparo da amostra, e depois, no finalzinho, se der tempo, eu mostro algumas tendências, algumas novidades que a gente conseguiu de uns 2 ou 3 anos para cá. Eu não vou abordar isso aqui é um trabalho muito interessante aqui. O pessoal de Campinas ali, da Solange Cadore, com o Raymond Barnes e com o Joaquim da Nóbrega da UFSCar. O professor Joaquim tem trabalhado bastante usando sistemas de extração ou de gestão usando o ácido diluído, que tem uma contribuição muito boa, e funciona para vários tipos de amostras. O professor César Bise, aqui do nosso grupo, aqui de Santa Maria, com o professor Juliano Barim também, publicaram uma série de trabalhos mostrando que você pode decompor, ter eficiências altíssimas de decomposição de amostras biológicas, amostras orgânicas, de um modo geral, usando soluções diluídas, somente com a pressurização e o controle do gradiente de temperatura durante a digestão. Você possibilita ter uma alta eficiência de digestão com baixo consumo de reagentes. Mas a gente só estou citando, porque isso é importante, mas eu vou fixar aqui. Esses aqui são os métodos que nós temos hoje
para determinação posterior usando técnicas espectrométricas, né? Os sistemas aqui de fusão alcalina, né, fusão, sistemas de digestão ácida em sistemas abertos cada vez mais em desuso e de sistemas fechados cada vez mais utilizados, com aquecimento convencional ou mais frequentemente por aquecimento com micro-ondas, e também vários sistemas acessórios que permitem que nós usemos essa combinação de sistemas com aquecimento com micro-ondas, com digestão com auxílio de radiação ultravioleta in situ, dentro do próprio frasquinho de decomposição, e sistemas de digestão pressurizada com oxigênio, em que o principal reagente não é o ácido, mas sim o oxigênio que está lá dentro. Ao lado disso, nós temos sistemas de combustão, aqui os principais combustão em núcleo, típico via seca, com todas as limitações que a gente sabe que tem, e aqui alguns sistemas de combustão em sistema fechado, aqui o clássico sistema de Schrödinger, ainda em vários compêndios oficiais, a OAC, farmacopeias, assim por diante, sistemas de bomba de combustão, e, mais recentemente, sistema de combustão iniciada por micro-ondas. Você não tem um sistema aqui universal que permita a determinação posterior de qualquer tipo de elemento em qualquer amostra. Você geralmente tem um certo direcionamento para cada um deles. Aqui nós podemos passar, mas eu só gostaria de citar que o número de... uma olhada no Web of Science sobre o número de artigos publicados com preparo de amostras para halogênios, a gente nota que ele vinha até 2013 mais ou menos estável e deu um pequeno salto aqui nos últimos anos. Desconsiderem 2019, que o ano aqui não estava completo. 2019, dado atual, é mais alto, ele volta a esse patamar aqui. Mas o que nos chama a atenção? Quando a gente separa pelo tipo de halogênio, a gente nota que o foco principal é sempre iodo, essa barrinha aqui roxa. E nós olhamos que para alguns elementos aqui, você não tem muitos trabalhos publicados. Você olha aqui para bromo e para flúor, você tem muito poucos trabalhos, quase nada, comparativamente a cloro e iodo. Quando a gente olha no tipo de amostras, né, a gente olha que a grande maioria dos trabalhos são para água. Para amostras biológicas, são muito poucos trabalhos. Amostras geológicas, também muito pouco. Em fármacos, menos ainda. Tá? Então, isso não é por nada, é porque é difícil mesmo. Você tem muito problema de contaminação, tem muito problema de perdas, interferências também. Então, você tem que ter um método adequado para você fazer a análise de maneira mais, vamos dizer assim, consistente, mas confiável. Eu brinco sempre com os meus colegas aqui, que como muda a acepção, a visão que cada pessoa tem da outra área. Um químico pode imaginar que um geólogo, para fazer um mapeamento geológico, por exemplo, de um campo, de uma área lá, ele vai caminhando pela área, pega uma pazinha, cavoca um pouco, dá uma olhadinha, pega a pedra, dá uma olhadinha nela e diz, ó, isso aqui tem tal composição mineralógica. Isso aí não existe, a gente sabe que não é assim. Isso é uma simplificação de leigo. Da mesma maneira, a gente nota que muitas pessoas de outras áreas, eles imaginam que o químico, para fazer uma análise, ele recebe a amostra, uma pedrinha lá, um fragmento de rocha, e essa amostra ele recebe, ele leva para o laboratório, tira dentro do equipamento, e depois de 4 ou 5 minutos, o equipamento emite um laudo para ele, toca uma musiquinha lá bonitinha, dizendo, ó, a análise está pronta, bate palminha, cumprimenta o analista e está pronto. Isso também não existe, isso aí não é na vida real. Na vida real, as dificuldades e as complexidades envolvidas são muito maiores, né? E por isso que nós vemos aqui muitas amostras que praticamente não tem método disponível. Ok. Quais são as opções, especialmente falando para halogênios? Uma delas é o uso de espectrometria de absorção molecular com forno de grafite, método convencional, técnica clássica, ou então com sistema de forno de grafite, mas de alta resolução, fonte contínua com alta resolução. Um dos primeiros trabalhos da literatura, talvez o primeiro para amostras sólidas, foi feito aqui no nosso laboratório. Foi determinação de flúor por forno de grafite com amostra sólida aqui de carvão, e que se conseguiu limites de detecção extremamente baixos para amostra sólida de carvão. É muito difícil você conseguir uma LD tão baixo.
desse tipo, usando a absorção atômica. Mais recentemente, o grupo lá da Federal de Santa Catarina, professor finado, professor Velters, e quem está seguindo agora, o professor Daniel Borges, também trabalharam muito também com determinação de halogênios, também várias amostras, né, petróleo, carvão, tudo mais, com resultados excelentes também, e com limite de detecção usando sistema de fonte contínua de alta resolução, muito baixos, aqui 0,03 micrograma por grama para bromo, e 7 micrograma por grama para cloro, que é muito baixo, né, usando sistema também direto, de análise direta. Ok, fora dessas técnicas, nós precisamos aí de usar um sistema essa que permite análise direta. Estou falando agora das técnicas que você não tem essa opção. Então, uma das opções é a digestão assistida por radiação ultravioleta. Para quem lembra, se eu não me engano, a Metron disponibiliza ainda um sistema que ela vende, que é um sistema com uma lâmpada central, um sistema com 10 ou 12 frascos lá, de vidro ou de quartzo, são colocados ao redor daquela lâmpada, é fechado, é ligado àquela lâmpada e deixa fazendo a digestão. Isso aí é um sistema antigo, muito usado, porém, você não consegue ter nenhuma eficiência grande com esse sistema se usar uma amostra, por exemplo, tentar decompor polímero, ou tentar decompor carvão, ou grafite, ou mesmo sangue. Esse tipo de amostra você consegue para amostras de matriz não tão carregada. Aí funciona melhor, porque você geralmente está no sistema aberto, você não tem alta pressão, não consegue ter uma alta temperatura. Funciona para algumas aplicações. Agora, se você quer uma eficiência maior e trabalhar sem o risco de perdas ou contaminação, esse é um sistema interessante. Aqui não está mostrado, mas é um sistema fechado. Esse sistema ele pode ser pressurizado ou não, e você coloca uma lâmpada dentro do frasco de decomposição. Aí o sujeito pergunta, tá, mas como é que liga? Onde é que está o fio que liga essa lâmpada? Não é. Essa é uma lâmpada do tipo wireless. Basicamente, foi desenvolvido um sistema que permite que uma antena metálica envolta num bulbo de quartzo acopla com a radiação micro-ondas, fenômeno bem conhecido, acoplamento elétrico com metais, e esse acoplamento resulta numa descarga dentro do interior desse bulbo da lâmpada que está preenchido com gás. Esse gás pode ser mercúrio, mas pode ser outros elementos. Vocês podem notar que todo mundo que trabalha com decomposição usando radiação ultravioleta trabalha com a lâmpada de mercúrio. É mais comum. Essa lâmpada permite você trabalhar também com vapor de cádmio. O vapor de cádmio emite ali em 228,8 nanômetros, ou seja, muito mais impactante do ponto de vista de homólise ou quebra de ligações do que a lâmpada de mercúrio. E ainda tem muitas aplicações e ainda espera muitas novidades com relação a essas lâmpadas, né? Qual é a grande vantagem? Aí quem faz a decomposição não é o meio ácido de per si, mas sim a própria fotólise que ocorre pela lâmpada. Então, o principal agente de decomposição nesse caso é a lâmpada. Você tem reações de fotooxidação importantes aí, e você consegue, então, você ter uma alta eficiência de decomposição, mas usando ácidos diluídos. Por que a vantagem nisso? Você não tem que decompor muito grandemente a amostra depois, o digerido, para poder analisar que você trabalha com cromatografia de íons, trabalha com eletrodo seletivo, você trabalha com CPMS, você não pode usar uma concentração residual de ácido muito grande, que você precisa para decompor, mas não pode ter para medir. Então, você fica nesse balanço. Então, a saída é já usar o ácido diluído de saída, de maneira que você não tenha que diluir muito a amostra ou neutralizar depois. E essa é uma tremenda opção. Eu vou dar um exemplo aqui do trabalho que a gente fez aqui com a minha colega, a professora Paola Mello, e para dar um exemplo da eficiência. O que nós estamos falando aqui é de resíduos elétricos, resíduos poliméricos e de equipamentos eletroeletrônicos. Tá? Plástico de computador, basicamente. Placas de circuito elétrico. Tá? Componentes elétricos e junto com polímeros, metálicos e polímeros usados em eletroeletrônicos, especialmente computador. Peças de mouse, de teclado, de computador, do modo geral. Isso é um problema grave. Não há muitos métodos hoje disponíveis e confiáveis para a determinação desses elementos, todos eles, cádmio, cromo, mercúrio, chumbo e antimônio, que são da norma europeia, que regula, vamos dizer assim, o descarte desses resíduos. Isso é um problema grave, que você tem metais junto com polímeros. Que tipo de polímeros? Polímeros de alta resistência, que não são facilmente decompostos. Então, usando esse sistema aqui, de gestão assistida por micro-ondas, junto com essa lâmpada aqui,
essa lâmpada de 10 watts, mas ela está diretamente imersa, direto na solução, ou seja, ela não passa, não tem que atravessar a parede para chegar na solução, ela é gerada a radiação dentro da solução, você consegue trazer para a solubilização todos esses elementos aqui, permitindo que você possa depois medi-los por ICP-MS livres de interferência. Daqui que a gente está falando aqui, de concentração de ácido nítrico tão baixa como 0,5 molar e 0,5 de ácido clorídrico e 13,5 molar de ácido de peróxido de hidrogênio, ou seja, muito diluído e de longe mais diluído que as outras amostras, as outros sistemas de decomposição. Aqui somente algumas fotos da lâmpada, ela colocada aqui a pequena antena que acopla com a radiação micro-ondas e descarrega a radiação ultravioleta aqui dentro do bulbo da lâmpada, algumas dimensões, uma lampadinha de mais ou menos 10 ou 11 centímetros, e o tempo aqui, apenas cerca de 25 minutos de rampa, tempo de 15 minutos. E você pode fazer 8 decomposições simultaneamente. Aqui somente mostrando a boa concordância, usando essa condição aqui, com os métodos de referência e com os materiais de referência certificados que nós tínhamos, mostrando que é uma possibilidade muito boa. Outras possibilidades são usar sistemas similares a uma autoclave, mas de alta eficiência. Não estamos falando dos sistemas de decomposição com micro-ondas em frascos de teflon, que são muito bons para planta, para materiais biológicos, para amostras de mais fácil de decomposição. Mas não é disso que nós estamos falando de amostras de muito maior complexidade e dificuldade de decomposição efetiva. Nesse caso, esses sistemas aqui são muito interessantes. Tem algumas unidades já no Brasil, o sistema de câmara única de reação, o sistema da Milestone aqui, que basicamente você coloca os frascos, aqui são os frascos que você coloca, eles são abertos, você coloca a solução dentro desses frascos aqui, bota a amostra aqui dentro, e coloca dentro dessa espécie de autoclave. Depois, para iniciar o aquecimento, essa autoclave já é pressurizada inicialmente com 40 ou 50 atmosferas de argônio ou nitrogênio. Para quê? Essa pressão interna, inicial, já serve como uma espécie de tampa para evitar que a amostra seja aquecida, a solução seja aquecida e volatilize. Então, a gente sempre diz que é uma espécie de tampa isobárica, que ela permite que você atinja altas temperaturas tão altas quanto 300 graus centígrados e pressões tão altas quanto quase 200 atmosferas, bar é praticamente a mesma que a atmosfera, é 0,0 alguma coisa a diferença, mas de qualquer maneira você tem, nessas condições aqui, você tem uma condição altamente eficiente que assegura que você tem uma decomposição quase que completa e, nesse caso, usando ácidos diluídos. O mesmo sistema aqui de uma outra empresa concorrente da Antompar, mesma coisa, que vocês têm uma foto dos detalhes dos frascos, aqui a autoclave, eles são colocados aqui dentro. E qual é a vantagem? Vejam bem, foi também a professora Paola, também a gente fez um trabalho para determinação de contaminantes inorgânicos em nanotubos de carbono, né? E se conseguiu, então, decompor nanotubos. Quem já trabalhou com nanotubos de carbono sabe que esses compostos são extremamente estáveis, uma estabilidade muito parecida ou até mais elevada do que a grafite, que é um dos compostos mais estáveis que você conhece, né? Você não consegue decompor efetivamente nem com ácido, nem com bases concentradas, é muito difícil, e você conseguiu usando sistemas. Mas não estamos falando de sistemas convencionais, estamos falando de sistemas que estamos trabalhando com 300 graus centígrados e quase 200 atmosferas de pressão. Ou seja, você tem que ter um equipamento desse tipo. Depois eu falo de equipamentos mais simples e que também são efetivos, tá bem? Aqui uma outra aplicação que foi feita usando essa câmara única de reação, né? Para determinação, olha aqui, gente, halogênios, bromo, cloro e ouro, por ICP-MS, usando uma digestão com uma solução alcalina, com uma concentração muito pequena de peróxido. Mas olhem para cá, a gente usou peróxido diluído e uma solução de 25% de amônia, né? 0,5 ml. Ou seja, o pH perfeitamente compatível no final para a determinação desses elementos por ICP-MS, mas também por métodos eletroanalíticos. Você não tem, ou mesmo cromatografia de íons, você não tem uma matriz que vá ter o risco de interferências depois. O outro sistema, que eu não vou me deter muito, que eu já falei bastante sobre combustão iniciada por micro-ondas em outras palestras,
Mas só lembrando, né, esses são os dois métodos clássicos, frasco de oxigênio e bombas de combustão. Esse que é um sistema mais manual, que você pode trabalhar em laboratório, é barato, tem um pouco mais de risco ao operador, mas funciona, tanto é que está nos métodos clássicos, convencionais, até hoje recomendados. E o sistema de bomba de combustão, que para quem não lembra, é a mesma bomba calorimétrica que a gente usa nas aulas de fisicoquímica para medir calor específico, tá? A gente pode usar ela também para decompor amostras orgânicas, amostras que queimem, evidentemente, e determinação posterior de vários elementos, em especial elementos voláteis, como cádmio, como mercúrio, como arsênio, como selênio, mas também halogênios, que funcionam muito bem. Elas têm uma série de desvantagens, esse sistema, são bons, são robustos, são confiáveis, mas tem uma série de desvantagens que eu não vou falar para vocês, mas mais recentemente a gente fez também um sistema totalmente desenvolvido e patenteado aqui pelo nosso grupo de pesquisa, hoje é comercializado, acho que em mais de 20 países ao redor do mundo, e que é um sistema combinando as vantagens desses dois sistemas clássicos de combustão em frasco fechado, com bomba de combustão, e com sistema de Schoenecker, ou frasco de oxigênio, como muitas vezes é chamado. E a ideia toda é usar um sistema de quartzo, aquela bomba anterior que eu mostrei, ela é metálica, e um sistema que você possa pressurizar com oxigênio e fazer a ignição. Como é que a gente faz a ignição aqui? Wireless, de novo, né? Como assim wireless? Somente com a radiação micro-ondas a gente conseguiu bolar uma maneira de ter uma combustão controlada dentro do frasco fechado de quartzo pressurizado com oxigênio. Ou seja, você tem, então, um sistema clean, sistema limpo, de quartzo. Quartzo, você sabe que os elementos dos materiais de mais alta pureza que se tem disponíveis hoje para laboratório. E esse sistema de quartzo, então, ele consegue reter todos os elementos, mesmo tendo uma combustão que chega a torno de 1.000 a 1.300 graus centígrados dentro desse frasco aqui. Ou seja, a 1.000 e poucos graus centígrados, você queima, consegue decompor até nanotubo de carbono, até grafite, e se você consegue decompor nanotubo de carbono, grafite e até teflon, você consegue decompor qualquer composto orgânico, tá certo? Aqui só um sistema mostrando como é que ele é, tem um suporte de quartzo, a solução absorvedora, vejam bem, eu não tenho uma solução de decomposição, eu tenho uma solução absorvedora. A combustão acontece aqui, os vapores são absorvidos por essa solução. Aqui algumas fotos mostrando, vocês podem ver pela luz intensa durante a combustão, aqui você consegue ter temperaturas muito altas, acima de 1.000 graus centígrados. Eu queria fazer um agradecimento ao professor Marco Arruda, né, que nos emprestou um sensor de temperatura que ele tinha, a gente conseguiu fazer as medidas de vários sistemas desenvolvidos aqui, e possibilitou ver que essa temperatura chegava em torno de 1.300, 1.400 graus para algumas amostras, ou seja, você tem condições extremamente drásticas que você consegue, então, decompor qualquer tipo de material orgânico, sem perdas por volatilização, em um ambiente seguro. E qual é a principal vantagem? Ácidos diluídos, não só ácidos, mas como soluções absorvedoras extremamente diluídas, e eu estou falando de quê? Ácido nítrico 1 molar, 0,5 molar, e estou falando, no caso de halogênios, de soluções tão diluídas quanto 50, 100 milimolar de amônia ou de carbonato de amônia, de sódio, tá? São as possibilidades que a gente tem. Você usando uma solução de amônia de 50 ou 100 milimolar, você usa essa solução para uma determinação de multitécnicas que você pode usar. O que são essas multitécnicas? Geralmente, os sistemas de preparo de amostras são direcionados para um tipo de técnica analítica de determinação, para ICP-MS, ou ele é bom para espectrometria de absorção atômica com chama, ou ele é bom para cromatografia de íons. Você consegue, usando esse sistema, ter uma solução pronta para análise para mais de uma técnica. Qual é a vantagem disso? Olha, depende do laboratório que você está. Você está no laboratório que você só tem um cromatógrafo de íons para fazer a análise? Ok, esse sistema serve. Ah, mas eu não tenho só ICP-MS, eu tenho que medir bromo, iodo lá e cloro. Ok, você pode usar essa mesma técnica. Ah, mas eu só tenho eletrodo e um seletivo para determinação de flúor e cloro. Você pode usar também. Ou seja, você tem uma solução compatível com várias técnicas. Isso dá uma versatilidade, uma flexibilidade analítica muito grande, né? E permite, além disso, você comparar, você pegar a mesma solução e medir por técnicas diferentes para ver se tinha interferência ou não em uma ou outra técnica. Aqui tem uma sequência
já tudo que a gente já aplicou, trabalhamos muito nos últimos 15 anos, especialmente, com todos esses tipos de amostras, desde polímeros, petróleo leve, petróleo pesado, produtos farmacêuticos, e até com matrizes inorgânicas que não queimam, nós conseguimos trabalhar. Não vou ter tempo para mostrar isso aqui, mas é possível também. E os análises principais, os que a gente chama de mais ou menos convencionais, dependendo da concentração, mas também os lantanídeos, os elementos terras raras, né, o grupo dos lantanídeos também, e especialmente com os halogênios. Aqui tem alguns artigos que a gente publicou nos últimos anos, não vou me deter, mas só queria chamar a atenção que a gente conseguiu aqui para nanotubos de carbono, usando a determinação de halogênios e nanotubos de carbono com decomposição completa. Aqui em farmacêuticos, ingredientes farmacêuticos ativos, e também aqui em amostras biológicas, bromo e iodo em camarão, os trabalhos da professora Márcia Mesco, da Universidade Federal de Pelotas, também é uma liderança nessa área, e também tem vários trabalhos extremamente interessantes. E nós ficamos muito contentes, isso aqui é dos motivos que nos deixou com muito orgulho, que esse nosso método, Tupiniquim, totalmente desenvolvido aqui no Brasil, ele foi usado como referência para estabelecimento de um material de referência de mercúrio e enxofre em carvão, por ninguém menos que o NIST. Né? O NIST lá dos Estados Unidos foi quem usou, o maior fabricante de materiais de referência certificados. Né? Eles usaram o nosso método aqui da combustão iniciada por micro-ondas para confirmar, para usar como valor de referência para o estabelecimento do valor correto. Quando os americanos, lá, de uma instituição tão importante quanto essa, usam um método desenvolvido no Brasil para aferir se o método que estão desenvolvendo é confiável ou está correto, puxa, isso é um orgulho muito grande para nós, químicos analíticos, toda a nossa comunidade de analíticos aqui do Brasil. Aqui um dos trabalhos que a professora Márcia fez com bromo e iodo, ela mostrou algumas coisas muito interessantes. As pessoas se preocupam muito com frutos do mar, com a ingestão de iodo. Tá certo? Muito bem. Iodo é importantíssimo, você sabe muito bem as funções biológicas, mas o que ela descobriu lá? Que as pessoas estão ingerindo algas, frutos do mar, camarão, mais casca de camarão processada também, e estão ingerindo para suplementação de iodo. Só que esquecem que nessas amostras, especialmente em algas, a concentração de bromo chega a ser até 10 vezes maior do que iodo. Só que bromo, ao contrário de iodo, não se conhece muito sobre as funções toxicológicas ou essenciais dos compostos de bromo. Então, ela mostrou que as pessoas, e foram os trabalhos raros aí que foram publicados para determinação de bromo nesse tipo de amostra. Ela fez uma série de procedimentos, desenvolveu muitos sistemas aí para determinação de halogênios em muitas amostras biológicas e alimentos também. Aqui, posso, só comparando aqui, na casca do camarão, olha a concentração de bromo, 174 microgramas por grama, e comparem com a concentração de iodo. Então, as pessoas estão preocupadas com essa concentração, esquecendo as concentrações de bromo, que são muito maiores. Certo? Algumas tendências. Fracasso, por favor, você me cobra o tempo, eu não estou controlando muito aqui. Tem um tempinho ainda, né, Fracasso? Eu acho que a gente nem tem tempo limitado, viu, Érico? Fica à vontade. Não, mas eu não quero exagerar muito, senão o pessoal cansa. Mais do que uma hora, o pessoal já fica nervoso, já quer fazer outra coisa. Só mostrando como um exemplo emblemático aqui, usando o sistema de combustão iniciada por micro-ondas, para absorção simultânea de metais e não metais. Vocês devem lembrar que os elementos, quando são volatilizados, eles vão ser recolhidos ou absorvidos numa solução adequada, muito dificilmente você tem a mesma solução para analíticos tão díspares como halogênios e metais. Por exemplo, geralmente esses metais aqui, cádmio, prata, cobalto, são elementos que você absorve e retém em solução muito bem em solução de ácido nítrico, concentrado, diluído, ou seja, uma solução ácida, geralmente. Não pode ter uma solução muito alcalina, que você corre o risco de precipitação por hidróxidos. Entretanto, quando você olha para halogênios, você não pode ter uma solução muito ácida também, que seria boa para conservar esses elementos. Essa solução deve ter uma acidez muito baixa, porque você corre outro risco, você corre o risco de formar o correspondente ácido e ter algumas perdas por adsorção ou volatilização dos halogênios. O que a gente está propondo aqui?
esse trabalho é completamente novo, foi para leite em pó, né, para massas maiores do que 500 miligramas, é uma massa muito alta, gente. E avaliamos aqui várias soluções de ácido nítrico para verificar se a gente conseguia reter simultaneamente esses elementos, mas também halogênios. Tá? Como é que nós fizemos o trabalho? Simplesmente fizemos um teste? Não. Nós usamos um modelo matemático que foi desenvolvido aqui no nosso grupo, né? Um sistema, toda essa fórmula aqui, basicamente é para calcular estequiometricamente qual é o mínimo de oxigênio que a gente precisa para decompor adequadamente uma amostra, né? E para se conseguir uma massa o mais alta possível, usando a menor concentração possível de oxigênio. Aqui tem vários cálculos que a gente fez, não precisam se preocupar com isso aqui, mas com base nesses cálculos, nós conseguimos decompor até 700 miligramas de leite em pó, tá? Vejam bem, leite em pó total, completo, não é o leite em pó desnatado. Tem uma grande diferença trabalhar com leite em pó integral e com leite em pó desnatado. E usando uma solução de 5 molar de ácido nítrico, diluída 5 molar, você, mais ou menos 1:3, né, se quiser fazer uma conta rápida aí, nós conseguimos reter tanto os halogênios como os metais, estáveis em até 7 dias em solução, sem perdas para esses halogênios aqui, usando soluções, uma mesma solução para ambos. Tá? Nós conseguimos fazer também uma outra estratégia, veja bem. Normalmente, nessa combustão iniciada por micro-ondas, a gente queima a amostra, resfria depois a solução, abre o frasco, remove o suporte de quartzo aqui de dentro, dilui a solução e leva para o equipamento para análise. Tá certo? O que foi feito aqui? A gente faz a queima da amostra, 700 miligramas, queima, resfria, em vez de abrir e tirar fora a solução, a gente pesa um novo pellet, um novo comprimido de amostra, coloca de novo aqui dentro e queima de novo. E faz isso até 5 vezes. Ué, mas para que isso? Uma razão muito simples. Cada vez que você consegue aumentar a massa de amostra, mantendo o mesmo volume de solução absorvedora, você está duplicando, triplicando, quintuplicando o teu limite de detecção. Grosseiramente falando, tá? Mas você potencializa muito mais uma estratégia simples. Né? Nós conseguimos fazer aqui a pré-concentração no mesmo frasco, em até 5 vezes, usando a mesma solução absorvedora, sem trocar a solução absorvedora. Total de massa até 3,5 gramas. Eu não conheço métodos que permitam tamanha massa para serem decompostas, 3,5 gramas, para a determinação posterior de halogênios. Não conheço. Tá? Publicamos já esses trabalhos no ano passado, na Talanta, no Microchemical Journal, aqui tanto para flúor, bastante flúor. Esse aqui também nós usamos, no caso, para flúor eletrodo íon seletivo, né, cromatografia de íons e eletrodo íon seletivo, funcionou muito bem, sem interferência, mesmo usando uma massa tão grande quanto essa aqui. E também depois, bromo e ouro, né, também em leite em pó, também, usando cromatografia de íons e ICP. Aqui tem uma outra, somente uma ideia do que a gente tem feito aqui, ó, tá certo? Até pegar até 5 ciclos consecutivos, tá? Determinação de bromo e ouro na mesma solução. Vejam bem, 700 miligramas de cada vez, vezes 5, 3,5 gramas, é muita coisa. E você conseguiu com isso, qual é a vantagem? Aqui eu posso dizer para vocês que nós usamos como solução absorvedora 300 milimolar, vejam bem, milimolar. É muito baixa, é quase uma água, uma aguinha alcalina, tá? Mas essa solução permitiu que todos os halogênios fosse possível de fazer a decomposição em até 5 ciclos, mantendo os halogênios todos em solução. E daí? E daí, gente, que a gente conseguiu aqui, limite de detecção tão baixos para bromo quanto 0,7 nanograma por grama, isso aqui não é em solução, é na amostra, e o ouro 0,15 nanogramas. Vejam bem, é nanograma por grama que a gente está falando aqui. E aqui, quando a gente compara com o que tem na literatura, vários sistemas de extração alcalina, queima, via seca, digestão alcalina, assim por diante, a gente nota que a gente conseguiu aqui valores aqui, usando 5 ciclos consecutivos aqui, um dos mais baixos, talvez o mais baixo da literatura.
tá? Usando essa estratégia aqui, tá? Ok, aqui podemos passar. Aí podia perguntar, olha, Érico, mas esse sistema aí é tão bom, ele funciona tão bem, tem melhoras possíveis nele? Olha, a gente achava que nós tínhamos chegado já no topo do desenvolvimento para essa concepção, para esse design de equipamento que nós desenvolvemos aqui. E aí o meu colega aqui do grupo, o professor Fábio, né, ele pensou um pouco mais, né, ele com o professor Juliano também, e pensaram em melhorar ainda a frequência analítica, deixar o método mais verde ainda, usar, fazer um método de baixo custo. O que ele fez aqui? Patenteou um sistema aqui, de combustão iniciada por micro-ondas, mas agora em frascos descartáveis. Ele não usa mais frasco de quartzo. Ué, como é que ele queima aquele negócio lá e consegue reter os analistas em solução sem derreter o frasco descartável? Bom, aí foi um sistema todo que foi patenteado. Ele usou um sistema especialmente desenvolvido aqui, um rotor de alumínio, né, especialmente desenvolvido para que aquecesse a amostra juntamente com o sistema de ignição somente com micro-ondas, sem aquecer a solução absorvedora, e permitisse a decomposição dentro de um frasco Falcon. Isso aqui é um frasco de polipropileno de 50 ml, tá certo? Frasco de polipropileno. E conseguiu, para alguns elementos, aqui para zinco, cobre, manganês também, mas também para halogênios aqui, tá? Veja bem, mas ele usa aí 3,5 gramas, 700 miligramas, 1 grama de amostra? Não, tem que usar uma massa de amostra muito menor, porque aí o calor não ser tão alto a ponto de derreter a parede do frasco. Então ele usou uma massa de 10, 20 miligramas até de amostra. Porém, a taxa de diluição que ele consegue é muito menor também. Então, no final das contas, mesmo usando uma menor massa, como ele dilui menos a amostra, ele acaba tendo uma relação custo-benefício favorável também. Não chega à performance original do sistema de níquel convencional, mas um sistema com uma performance muito boa. Ah, professor, mas isso aí serve também para decompor carvão, grafite, polímeros lá que foram citados? Não. É muito mais difícil, é muito mais complexo, tem que ter pressão de oxigênio, que ele não tem a pressão muito alta aqui, mas para várias aplicações, como sangue seco, amostras botânicas, por exemplo, é uma alternativa barata que qualquer um pode fazer usando um forno de micro-ondas caseiro, aí sem maiores problemas, tá? Aqui está para esses halogênios, aqui ele usou uma solução de apenas 50 milimolar de amônia, 300 miligramas de sangue total, tá? Um papel de filtro de 30 miligramas e 5 ml de solução absorvedora, tá? Qual delas? A escolhida foi essa aqui, 50 milimolar de amônia, tá? E conseguiu limites de quantificação muito bons aqui, ó, um pouquinho piores que a MIC, tá? Comparáveis aqui no caso de iodo, mas um pouquinho piores para cloro e bromo, mas nota-se que perfeitamente aceitável para uma análise rápida usando um frasco descartável e usando um micro-ondas caseiro. Esse aqui é um sistema que foi desenvolvido recente aqui, o DMS, usando Dry Matrix Spot, sistemas de sangue absorvido em papel, tá? Ou urina. Isso aqui é a evolução dos trabalhos publicados recentemente. A gente nota que está tendo cada vez mais e mais trabalhos, aqui assim, ó, é exponencial o aumento tanto para sangue como para urina, tá? Para vários tipos de análises, tanto a parte de vitaminas, proteínas, vírus, e também de elementos clássicos, como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, entre outros, tá? Então, isso aqui é uma tendência que está cada vez crescente, mais e mais nos dias atuais. Aqui nós estamos mostrando aqui, né, a amostragem, você pega o sangue, coleta ali, você tem esse cartão, né, que depois você pode digerir um pedacinho dele, recorta lá, e digere diretamente, ou tenta fazer análise direta. Tem vários tipos, né. Ele conseguiu aqui, tanto para sangue, como para o sistema do sangue, nesse dry spot aqui no DBS, né, ele conseguiu, aqui vocês podem ver as amostras, né, conseguiu colocar no sistema dele, tá certo? E colocar, não está mostrado aqui, colocar no sistema de decomposição. Ele consegue decompor amostras aí com excelente eficiência, que permite a determinação posterior por ICP-MS ou ICP óptico, depende do que você vai usar depois,
mas de maneira totalmente independente de grandes equipamentos, método muito barato, qualquer um pode ter em seu laboratório. Então, esse trabalho aqui está submetido para a Analítica Química Acta, já veio a resposta, veio com minor correction, então possivelmente vai estar online daqui a 1 ou 2 meses, no máximo, e é um trabalho que eu acho que vai dar um up muito grande, né, nos sistemas aí analíticos para esse tipo de análise de sangue, né. Esse aqui foi publicado este ano, no Analytical Chemistry também, né, a combustão induzida por micro-ondas em frascos descartáveis, né, para vários, aqui não é mais halogênios, aqui são metais, como zinco, alumínio, ferro, cobre, manganês, cromo e estrôncio em sangue, usando esse sistema aqui, e que ele conseguiu aqui resultados muito bons. O professor Juliano Barim também foi um dos que desenvolveu muito fortemente esse trabalho aqui. Mas aqui o que a gente olha? Deixa eu só mostrar para vocês, foram avaliados aqui, ó, de 10 até 40 miligramas de amostra, tá? Isso aqui é para material botânico, tá? Eu não falei aqui no início, mas isso aqui são para amostras botânicas, tá? São para plantas. Mas usando até essas massas relativamente pequenas aqui, ele conseguiu limites de quantificação muito bons aqui, ó. Para alumínio 35, aqui micrograma por grama, cromo, cobre, ferro, manganês, extremamente baixos, usando um sistema muito simples, com boa concordância, com 3 materiais de referência certificados, usando 20 miligramas de amostra, e aqui está o detalhe principal, gente, ó, 5 mililitros apenas, uma solução baixo volume, de uma solução de apenas 1 molar de ácido nítrico, sem ácido concentrado, sem equipamentos, aí, sem pressurização de oxigênio, sem nada. Então, esse é um trabalho que foi publicado agora este ano na Analytical Chemistry, e que teve uma excelente aceitação. Acho que foi um dos poucos trabalhos que a gente teve, que passou por 3 revisores, e os 3 recomendaram publicar imediatamente, porque era fácil, barato e acessível a várias pessoas, a vários laboratórios, pequenos ou grandes. Né? Outras aplicações que podem ser citadas, está em desenvolvimento aqui, para combustíveis líquidos, carvão, nanotubos de carbono também, estão tentando, e produtos farmacêuticos ativos. Então, isso aqui está em desenvolvimento ainda. E, por último, para finalizar, aqui são só mais uns 4 slides, um trabalho originalmente desenvolvido pelo nosso colega, aqui também, o professor Juliano Barim, extremamente criativo, e que teve também uma aceitação muito grande, aqui usando imageamento térmico, baseado em radiação infravermelha, né? Ele aplicou já para vários sistemas, acho que metade dos artigos foram todos publicados na Analytical Chemistry, né? Mas, basicamente, esse sistema se baseia na emissividade, na emissão de radiação térmica, infravermelho, longínquo, próximo, de qualquer corpo. Isso aí, quando fala em corpo aqui, está se referindo a qualquer material. Pode ser um ser vivo, como pode ser qualquer material que esteja acima do 0 Kelvin, tá? Isso que é a base desse sistema. E você tem, basicamente, um sensor que pega isso. Hoje, vocês têm, pode instalar isso em telefones celulares, e você pode usar a câmera do celular para fazer imageamento térmico também. Tá? Aqui as aplicações principais em medicina, para ver, por exemplo, permite você ver se tem algum problema. Controle de, por exemplo, a altura do nível de líquido aqui, de frascos que não são transparentes, por imagem térmica você vê se um está mais baixo que o outro ou não. Aqui, por exemplo, do ponto de vista a química forense também, você pode ver, por exemplo, as partes aqui que estão mais quentes no asfalto logo após uma colisão. Aqui, por exemplo, numa casa, uma residência, você pode olhar as zonas mais quentes, juntamente com as zonas mais frias, e fazer também, prever manutenção da casa. Aqui está a fotografia que você vê, e aqui como é que uma câmara térmica vê. Basicamente, o infravermelho você pode usar nessa região aqui. Aqui está a região do ultravioleta, aqui é a região do visível, e toda essa faixa do infravermelho aqui, você pode usar para fazer a imageamento térmico ou análise térmica, né? Ela compreende desde aqui as ondas curtas, as short waves, um pedaço das micro-ondas aqui assim, e também ondas mais longas aqui do infravermelho, né? Aqui
Esse é um trabalho que foi publicado, foi o primeiro trabalho da série, publicado em 2015, em que foi demonstrado a possibilidade de usar uma câmara de infravermelho pequena, vejam bem, um sistema muito pequeno, muito simples aqui, com uma micropipeta de multicanais, né, usada aqui, e aqui, semelhante àquelas placas de ELISA. Basicamente, a gente conseguia fazer titulações ácido-base, titulações complexométricas, titulação de oxirredução, usando essas placas de ELISA diretamente online e monitorando somente pela liberação, pelo desenvolvimento de calor, tá, da reação. A gente sabe que mesmo quando a gente usa uma reação de complexação, ou uma reação de precipitação, ou qualquer tipo de reação química, geralmente não ocorre somente o fenômeno de complexação ou neutralização, ou seja, lá o que for. Envolve também, geralmente, uma mudança de temperatura na solução. Essa mudança de temperatura, ela é proporcional, ou seja, às variações químicas que estão acontecendo também ali. E aqui vocês têm uma visão da imagem térmica aqui, ó, durante aqui uma titulação potenciométrica. Desculpa, uma titulação volumétrica, que é assim, a variação de temperatura, tá certo? E aqui o tempo desde que você adiciona o titulante. Então, você olha aqui a variação de temperatura que acontece ao longo dos tempos. Esse aqui é o ponto de viragem, ou seja, o ponto que nos interessa mais, e ela consegue pegar uma variação, vejam bem, variou 10 graus centígrados aqui no ponto de viragem. Ou seja, aqui você permite você comparar e determinar exatamente o ponto de viragem. Foi aplicado para vários, aqui titulação ácido-base, titulação por precipitação, titulação de complexação, titulação por oxirredução também, com permanganato de potássio, e você vê que a relação aqui em a temperatura com relação à concentração aqui de ácido, de acidez, ou teor de cloreto, teor de cálcio, teor de ferro, dá relações extremamente lineares e muito adequadas para isso. Já foram publicados vários trabalhos, né, sobre usando o sistema, que é muito simples, você pode montar em qualquer laboratório e com várias aplicações, mas já fez várias, por exemplo, aplicação para acidez de vinagre, que é uma análise que tem que ser feita constantemente na indústria, e você consegue fazer a grande vantagem do sistema simples. Esse aqui, ó, você consegue fazer aí 500 medidas por hora. Quantos métodos conseguem isso com essa velocidade? Essa frequência analítica, falando mais corretamente. Aqui é a determinação de acidez e teor para picles, né? Também determinação de teor de álcool em bebidas destiladas, também, na Atalanta, 2017. Determinação de teor alcoólico de vinhos, também, isso aqui na Food Chemistry, 2018. E aqui agora, Analytical Methods, está impresso, né? Um sistema para determinação do coeficiente de saponificação de óleos combustíveis, usando também. Então, vocês veem que a variação aqui, a gama que se abre para esse tipo de determinação é muito grande. Antes que alguém pergunte, mas a gente consegue fazer determinação de traços, por exemplo? Não. Essa é uma limitação. Como eu falei no início lá, a gente não consegue ter um método adequado para tudo. Os limites de detecção são da ordem de 0,1%, 0,2%. Veja bem, nós trabalhamos na ordem de porcentagem. Mas os métodos que a gente precisa usar, a indústria não está preocupada somente com o nível de contaminantes que a gente quer trabalhar em ppm, ppb, ppt. A indústria, muitas vezes, está preocupada e tem desafios para trabalhar com sistemas em alta concentração, que precisa de um método rápido, confiável e que seja de fácil manuseio, o mais fácil possível. Esse método se presta muito bem para esse tipo de aplicação. Aqui também está impresso agora o nosso artigo deste ano também no Analytical Chemistry, né, que é a combinação da imagem, termoimagem, né, para o sistema, não mais em placas, como eu mostrei antigamente, as placas de ELISA, mas agora fazendo a reação dentro, no interior de uma pequena micropipeta, tá? Na ponteira de uma micropipeta. O sistema de termoanálise passivo, geralmente a amostra
está aquecendo, ou está resfriando, ou está emitindo calor, e você, com a câmara infravermelha, você pega aqui a variação de temperatura. Mas você pode fazer o contrário, você pode resfriar a amostra externamente, ou você pode aquecê-la usando laser, uma lâmpada, ou resfriar, e medir. Depois você tira a fonte de aquecimento ou de resfriamento e olha a evolução da amostra, como que ela vai se resfriar ou se aquecer. E de acordo com esse perfil dela de aquecimento ou de resfriamento, cessado a influência externa, você consegue ter aplicações analíticas importantíssimas. Eu vou dar 2 exemplos breves aqui. Aqui vocês podem ver aqui a micropipeta, né? Aqui é colocado um papel de filtro aqui dentro de cada uma dessas ponteiras de micropipeta, tá certo? E o reagente, então, você aspira, você impregna o reagente aqui, por exemplo, você pode colocar a impregnação de cloro, ou hidroxessódio, de cromato ou hidroxessódio, você pode impregnar no papel, e você pega a amostra e aspira lá dentro. Quando você aspira aqui, você mede a reação que está acontecendo com o reagente impregnado no papel, a reação que está acontecendo pela emissão de calor. E essa variação de calor é diretamente proporcional à concentração do analito na solução que foi aspirada. Né? Foi publicado já esse ano também um sistema muito interessante também na Analytical Chemistry, a gente conseguiu publicar lá, o método para determinação de biofilmes. Bom, biofilmes é um dos principais problemas da indústria de alimentos. Né? Alguns tipos de biofilmes são extremamente estáveis e você tem muita dificuldade de verificar. Como é que é feita a análise de biofilme hoje? Para você ter uma análise mais segura, você precisa usar microscopia, basicamente todos os métodos de biofilme de avaliação são por microscopia, e você quer ter uma exatidão melhor, uma melhor certeza do que está acontecendo, você usa MEV, microscopia de eletrônica de varredura. Mas não é todo lugar que tem um sistema de microscopia eletrônica de varredura. E é caro, e não é tão facilmente disponível. Por que a gente conseguiu publicar esse trabalho nessa Analytical Chemistry? A gente mostrou que é possível fazer utilizando a termografia ativa, que é essa que você resfria ou aquece e mede o avanço da reação de resfriamento ou de aquecimento, de acordo com a condutividade térmica do material, né, você consegue ver isso aí, mas você consegue ver biofilmes também. Né, e esses biofilmes, importantíssimos aqui na indústria de alimentos, mas também em hospitais muito importantes. Qual é o princípio que a gente fez aqui? A gente usou uma superfície metálica, né? Essa amostra, a superfície metálica, com o biofilme, ela foi resfriada, e após resfriamento, você tirou o resfriamento e se acompanhou, a partir de um certo tempo pré-definido, se acompanhou o aquecimento dessa amostra. Cessado o resfriamento, ela foi aquecer, a temperatura ambiente, e pela diferença da emissão do infravermelho, você conseguiu ver as zonas onde estava contaminada com biofilme. No caso aqui é um biofilme de pseudomonas, um dos piores que tem para a indústria de alimentos, e a zona onde não tinha ou tinha menos biofilme. Eu acho que qualquer um consegue imaginar a importância desse tipo de trabalho. Aqui está o sistema que foi usado. Uma câmara infravermelha, a mesma dos outros trabalhos, resfriamos isso aqui até menos 11 graus centígrados, você colocou a amostra aqui, né, os corpos de prova, e a aquisição da imagem foi quando chegou essa amostra aqui a 23 graus, a gente aqueceu. Esperou aquecer até 23 graus. E aí você processou a imagem. E aí você conseguiu ver exatamente onde é que estava esse biofilme ou onde é que não estava. Então, isso é de uma importância, do ponto de vista de aplicação industrial, tremenda, quase uma revolução que permite você fazer com uma certa portabilidade e um grau de confiança muito grande. O que está se dizendo? Que isso aqui substitui uma análise com a exatidão que o MEV permite? Não, lógico que não. Mas para uma decisão rápida, que é muitas vezes o que a indústria quer, uma decisão imediata para saber, olha, o biofilme está muito alto, tem biofilme, não está, a amostra está descontaminada, é uma tremenda de uma possibilidade de amplo uso. Para finalizar, gente, queria só mostrar para vocês o custo disso aí. Hoje, vocês têm aqui na FreeOne
Vocês têm aqui equipamentos desse tipo, como se fosse um celular, que já vem com um sistema de imageamento térmico, tão barato quanto $250, ou seja, perfeitamente acessível. E você pode comprar uma câmera térmica também, uma câmera térmica, que permite muito maior definição, muito melhor aqui, que ela custa aí em torno aí de R$6.000 aproximadamente. Então, os preços estão caindo cada vez mais, mas são possibilidades aí extremamente interessantes para vários laboratórios aí de baixo custo, mas que permite uma gama de aplicações muito grandes, tá bem? Finalizo lembrando a todos que o ano que vem, passada a pandemia, nós postergamos o Encontro Nacional de Química Analítica, que ocorreria em setembro desse ano, nós prorrogamos para outubro do ano que vem. Vai ser de 24 a 27 de outubro de 2021, e vai ser na lindíssima cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e nós esperamos todos lá. Em breve deve estar saindo já a programação do evento, com palestrantes confirmados e tudo mais, então contamos com todo mundo lá. Esperamos que até lá a vacina já esteja disponível, o pessoal já possa viajar com segurança, e temos certeza que será um evento com muitos participantes, muita gente. Queria agradecer, como eu falei no início, aos nossos alunos aqui do grupo, né, aos professores, aqui o nosso grande amigo, o professor Chico Krug, lá de Piracicaba, das pessoas que mais apostou e acreditou no nosso grupo, aqui, nossos colegas aqui, das pessoas que trabalharam principalmente nos sistemas que eu mostrei, tá aqui o professor Juliana, a professora Paola, o professor Neri, o professor César, o professor Fábio, eu aqui, o professor Edson aqui também. Aqui outra foto aqui do pessoal, alguns visitantes aqui, o professor Feldman estava visitando aqui o nosso grupo para uma defesa de mestrado, de doutorado, né? E agradecer mais uma vez aí, novamente, a querida equipe aí do INCT-Bio, né? Em nome do coordenador, do Lauro, né? O Lauro também tem uma pessoa ímpar aí, um batalhador, uma das pessoas que eu acho que é a pessoa correta para coordenar o INCT-Bio. É uma pessoa extremamente comprometida, com grande seriedade e muito grande profissionalismo. Então, acho que é um orgulho para todos nós termos na coordenação o Lauro. Queria aproveitar aí todo o apoio do Alfredo na divulgação, do Fracassi pelo convite e tudo mais, e toda a equipe do INCT-Bio. Uma equipe altíssima competência, conheço todos, e principalmente me deixa muito contente trabalhar numa equipe que tem um comprometimento muito grande com desenvolvimento científico e com a ciência de qualidade, né? Isso é muito importante, e fica aqui meu agradecimento a todos, né? Em especial aos alunos que permitiram que a gente tivesse esses resultados, esses dados para mostrar. Muito obrigado, gente. Érico, muito obrigado. Excelente apresentação. Acho que mais uma excelente apresentação. Acho que não teve nenhuma apresentação sua que eu vi que não era desse nível excelente, né? Parabéns, de novo, né, pelos trabalhos. A gente pode fazer alguma sessão de perguntas, né? Eu queria organizar aqui o trabalho. Vamos fazer da seguinte maneira. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, coloca aqui no chat, né? Aí a gente vai abrindo aqui as perguntas na medida que forem chegando. E enquanto o pessoal coloca aí, eu já queria começar com a primeira pergunta. Tudo bem? Tem aqui a prerrogativa, né, de estar aqui organizando, né? Eu já vou fazer a primeira pergunta. Érico, me chamou a atenção aquele trabalho que você mostrou de determinação de halogênios em resíduos de equipamentos eletrônicos, né? Que realmente é um problema bastante sério, né? Eu fiquei pensando na questão da heterogeneidade dessa matriz, né? Como que você amostra isso, né? Que você está interessado numa parte específica ou, assim, na massa total de resíduo gerado? Em que partes, né, dos equipamentos eletrônicos você olha para fazer a determinação? Essa é uma pergunta excelente, viu, Fracassi? Por quê? Você fazer a determinação somente, a decomposição, somente de uma das partes ali, do polímero ou somente do metal, é um nível de complexidade, vamos dizer assim. Agora, você pegar todo o conjunto e fazer toda uma decomposição daquele conjunto, partes metálicas, juntamente com partes poliméricas, por exemplo, é muito mais difícil. No caso, esse aí, as amostras foram pegas na íntegra,
E todas elas moídas na íntegra, foi tudo misturado. A parte de circuito impresso, a parte de circuito integrado, a parte só de plásticos ali, de capas, por exemplo, foi tudo moído e colocado tudo junto, né? Porque a norma, ela não separa muito, ela pega, assim, o material, tem o teor de cromo naquele material, tudo em conjunto, ela não separa os componentes individuais. Mas isso é uma dificuldade, uma diversidade muito grande da matriz. Muito bem, tem perguntas para o Érico? O que alguém está perguntando sobre... Alguém perguntou sobre a patente do Fábio, né? Se já está disponível. A Marília perguntou se vocês patentearam. Eu não sei se o Fábio está aqui, talvez se estiver, deixa eu ver uma coisa, se eu vejo o nome dele aqui. O Fábio até podia responder. Fábio, você está aí? Estou. Tudo bem? Parabéns, Érico. Parabéns para a Cássia e a equipe do NCT pela organização da palestra. Eu até pensei em responder no chat, mas aí eu acabei esperando, né? A ideia eu prometo ser breve. Nós, no momento da concepção do trabalho, né, a nossa principal ideia era, digamos assim, fazer com que a MIC chegasse a todos os laboratórios, para permitir que mais laboratórios pudessem usar, né? E até patenteamos como forma de proteção, com a ideia também de implementar isso para fins comerciais. Apresentamos para algumas empresas, e o grande, digamos assim, ponto negativo é que ela é de muito fácil reprodução. Então, controlar isso para uso em rotina no laboratório é muito difícil. Então, eles acabaram optando por não comprar a ideia, né, apesar de terem gostado muito, né, foi levado para a direção de duas empresas estrangeiras, mas, infelizmente, em função dessa simplicidade, digamos assim, do sistema, não foi possível, né? Então, a ideia agora é a gente disseminar ela o máximo possível, né, para facilitar a vida aí dos químicos analíticos, na medida do possível, claro que dentro das suas limitações, né, como o professor Érico falou, tentando sempre, atendendo sempre aquilo que ela dentro das suas limitações, né, vamos dizer assim. Mas obrigado, Marília, pela pergunta. Obrigado, Fábio, Érico, pelo espaço. Estendo os parabéns a você, ao Juliano, a Paola, a Márcia, né, pela colaboração frutífera aí com o professor Érico, né. A Márcia, né, Fracasso, só lembrando, ela foi uma das novas integrantes do nosso INCT, né, quando eu esqueci de comentar aqui que a Márcia faz parte também do nosso INCT. É uma contribuição, a gente espera, muito, muito boa. Eu só queria fazer um comentário, que quando eu citei no nosso grupo ali, eu esqueci de duas pessoas, que é a Rochelle, a professora Rochelle e a professora Jussiane, que também fazem parte do grupo aqui, além dos demais que eu já citei antes. Érico, tem uma pergunta do Zeke aqui, ó. Gostaria de saber se existe algo de determinação de bromo em pão ou farinha. Olha, Zeke, é daquelas perguntas que a gente fica depois, quando lê, que a gente fica se perguntando, se questionando, olha, por que a gente nunca fez esse trabalho? Porque não tem, que eu me lembro de bromo em pão ou farinha, não me recordo desse trabalho. Que tem eu acho que tem algum trabalho de bromato com atividade cancerígena, né? Então, se tem excessos, então tem uma correlação aí que é importante, né, dessa determinação. Mas sabe que mas isso aí é cacuete nosso daqui, a gente sempre fica procurando outro tipo de amostra e esquece das amostras talvez de maior interesse, por ser tão comum que a gente acaba não lembrando, né? Mas isso é falha, muito bem lembrado, né? Isso aqui é falha do químico analítico, viu? Muito bem lembrado. Posso dar um palpite? Ai, meu Deus, agora eu tenho medo da pergunta também. É coisa do tempo dos dinossauros.
Na década de 80, quando eu comecei a fazer pós aqui no Instituto de Química da USP, o professor Jaim Listig fez Jaim. Com titulações, eu acho que biamperométricas. Naquela época, recebia uma quantidade grande de bromato para deixar ele crocante. Livre naquela época. E o Jaim se tocou disso, e tem alguma tese por aí perdida com bromato com amperometria. Só para dar um toque. Lúcio, eu me lembro de uma história que o professor Bergamin sempre contava, quando o Boaventura Freire dos Reis, nosso amigo aí, Boa, lá de Piracicaba, ele começou a trabalhar com ele. Ele estava olhando, o Boaventura, para quem não lembra, ele é físico, né? E ele estava fazendo algumas medidas espectrográficas lá, espectrométricas também, e naquele tempo lá que pegava e registrava o espectro num papel, né? E olhava lá os comprimentos de onda, tudo mais, tentava ver. E aí, lá pelas tantas, o professor Bergamin perguntou para o Boaventura como é que ele fez para medir lá o elemento que ele estava vendo lá, o comprimento de onda, como é que ele fez para determinar o comprimento de onda. E aí o Boaventura falou para ele, olha, eu medi. Mas como é que você mediu? Com uma régua. Ele mediu com uma régua. Porque ele botou no papel e mediu o comprimento de onda e acertou. Então, assim, são aquelas coisas que muitas vezes a gente tem métodos sofisticados, mas tem que procurar sempre a simplicidade, né? Isso é uma das coisas que a gente não pode nunca esquecer, né? A simplicidade em tudo que a gente faz. Legal. Mais alguma pergunta? Érico, se você me permitir, eu tenho mais uma pergunta. Para essas determinações de brometo de iodeto, né, onde você utiliza, né, reações de oxidação, em alguns casos não tão drásticas, mas ainda assim reações de oxidação, você não tem possibilidade de formação desses óxidos, né, brometo, bromato, outras coisas, né, que podem ser formadas? Porque para determinação por absorção atômica, por exemplo, eu não vejo muito problema, né, mas se você for utilizar potenciometria, né, aí você já vai ter um desvio muito grande na resposta, né, se você começar a formar outros óxidos, né? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Nós fizemos já essa avaliação para, deixa eu ver se para flúor, cloro, para bromo e iodo. A gente esperava que quando fizesse a absorção na solução lá, por causa da combustão, tivesse tudo como bromato. Está muito ruído aqui para mim, não sei se vocês estão... Não está um chiado para vocês? Não. E o que acontecia? A gente esperava que todos especialmente iodo e bromo, estivessem como bromato ou como iodato em solução. Nós fizemos a análise cromatográfica disso aí, e para nossa grande surpresa, a grande maioria fica como iodeto e como brometo. Eles não passam, a quantidade que fica como bromato e iodato é pequena ali. Né? Eles ficam realmente como íon mesmo, para nossa surpresa. Bem interessante. Pessoal, mais alguma pergunta? Fracasso. Mauro? Deixa eu só fazer alguns comentários. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí, muito boa apresentação, Érico. Acho que realmente um trabalho aí de qualidade, mostrando uma quantidade muito grande aí, realmente, de coisas muito interessantes, que trouxeram grandes contribuições, e são contribuições da ciência brasileira. Acho que isso é um ponto muito importante. Parabéns aí pela apresentação e contribuindo muito aí, abrilhantando, né, como a abertura dos nossos webinários, que muito bom, excelente, acho que não poderia ter sido melhor. Né? E aí, baseado nessas questões, fazer um comentário. Dentro dessas questões que a gente sabe em termos de química analítica, a gente tem, né, assim, uma grande demanda de energia na questão da abertura de amostra, né, na questão de fazer o preparo da amostra. E aí, quando você vê, principalmente a garotada mais nova, que estão vindo aí
né, com esses filmes de ficção, você acha que no futuro a gente vai precisar ainda fazer toda essa questão de abertura de amostra, como a gente faz, né, de gestão, tudo, para poder fazer as determinações analíticas, ou a gente tem que já ir preparando uma nova maneira de encarar a química analítica, onde a gente não vai mais precisar fazer essas, né, onde, assim, esse uso de uma energia tão grande na questão aí de preparo da amostra, fazer digestão, essas coisas todas. E tem alguma preocupação no sentido de mudar essa questão, você colocou muito bem, a questão da necessidade de reduzir, né, a questão de gerar resíduo, a questão de diminuir a quantidade, né, desses reagentes, de ácidos, que são realmente reagentes mais, vamos dizer assim, drásticos, minimizando aí os problemas ambientais, e aí a questão que fica, no futuro a gente vai precisar ainda continuar utilizando, ou você acha que nós vamos ter outras maneiras de encarar a química analítica? Uma pergunta, Laura, obrigado aí. Obrigado pelas palavras também iniciais ali, mas é uma pergunta que eu te confesso que não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Não sei, eu gostaria de ter mais certeza no que eu vou responder. Mas como é que eu vejo isso aí? Eu acho que no futuro, mas eu não sei quando, daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos, mas no futuro certamente não vamos precisar disso aí. Certamente não. Muitos métodos que a gente vê hoje, muitos métodos não invasivos, vamos dizer assim, que são usados nas mais variadas aplicações analíticas, e são usados rotineiramente. Agora, quando você vê para confirmação daquele método depois, o pessoal vai para o método mais clássico, que é o método, vamos dizer assim, que baliza e que aquele confirma ou não. Então, tentando te responder, eu acho que a tendência é ir para métodos cada vez menos invasivos, métodos cada vez mais, você possa remotamente ter a LIBS, por exemplo, né? Você possa remotamente ter a informação. Você usa a astrofísica, a geoastroquímica usa isso aí há muitos anos já, né? Para avaliação de composição de asteroides, estrelas, planetas longe da Terra. Então, isso é uma realidade que vai continuar. Agora, eu acho que vai ter uma evolução imediata nos próximos 10 anos. Os métodos vão migrar para continuar com alto gasto de energia, aquecimento, tudo mais, alta eficiência, mas para métodos usando ácido, reagentes cada vez mais diluídos. Eu acho que a gente não escapa, pelo menos nos próximos 10 ou nos próximos 20 anos. Eu acho que vai mais uma, talvez 2 gerações ainda, com o uso desses métodos ainda. Nós temos observado, dei uma entrevista para o BR Jack faz pouco, e eu coloquei, para mim, eu enxergo hoje a química analítica migrando cada vez com mais força para a parte de sensores, né? Isso é uma realidade incontestável, né? A parte de sensores, você usa lá, baratos e rápidos, dão uma resposta cada vez mais rápida e cada vez mais seletiva, então isso é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Agora, algumas amostras específicas ou mais complexas, por exemplo, polímeros, esse tipo de coisa, eu acho, para ter a sensibilidade, detectabilidade que se exige muitas vezes, materiais de alta pureza, os mais variados, eu acho que essas técnicas, mesmo envolvendo decomposição, com micro-ondas, equipamentos pressurizados e tudo mais, ainda vão permanecer conosco por pelo menos uns 10 ou 20 anos, né? A gente está trabalhando para que, até o último trabalho que eu mostrei ali, de termoanálise térmica, né, imaginamento térmico, a gente está tentando escapar disso aí também, a gente tem noção disso, mas não creio que para todas as aplicações será possível escapar desses sistemas aí de alta pressão, alta temperatura, com micro-ondas ou sem micro-ondas, seja lá. Eu acho que ainda vai, pelo menos, entre 10 e 20 anos. Érico, a Alessandra fez uma pergunta aqui, ó. Seria possível utilizar os métodos de preparo de amostra quanto à especiação de halogênios, né? Seria possível utilizar os métodos de preparo de amostras que você mostrou para esse tipo de análise? Boa pergunta, muito boa pergunta, Alessandra. Infelizmente, não. Aqui a análise é a determinação da concentração total do elemento. Qualquer efeito que você faça
químico, térmico, que você mexa no meio, na matriz lá, você não tem mais segurança de dizer se mudou ou não as espécies lá envolvidas. Então, infelizmente, os sistemas que a gente está mostrando são eficientes, são robustos, são confiáveis, blá, 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 porém, não permite análise de especiação. Essa é uma limitação que esses métodos têm realmente. Agora, deixa eu fazer só um complemento, Fracassi, muito rapidamente, porque muitas vezes a gente avalia alguns trabalhos que nos chegam que as pessoas vão para análise de especiação, que é importantíssima, né? Tem várias pessoas no nosso grupo que trabalham com isso, aqui no nosso INCT, né? E agora, algumas vezes, eu tenho visto trabalhos que a pessoa tenta fazer análise de especiação, mas esquece que todo esse trabalho, ele tem que estar embasado na determinação da concentração total anterior à análise de especiação. Porque se você não sabe o somatório das espécies que está lá, você não sabe se a espécie que você determinou está certa ou errada, porque não sabe, só sabe comparando o total. A soma das espécies, ela tem que estar relacionada com o total. E para isso, o total tem que ter um método confiável, de alta eficiência de digestão. Então, mais uma vez, não escapa desse procedimento de fazer uma decomposição total. Né? Temos mais uma pergunta aqui, Érico. Vitória Calduro. Tendo em vista a necessidade de determinação de halogênios em baixa concentração e que existem pouquíssimas publicações que incluem a determinação de flúor, na sua opinião, existiria uma demanda para o desenvolvimento de métodos voltados à determinação de flúor por ICP-MS, levando em consideração as limitações da técnica para este elemento? É muito difícil, porque para ICP-MS com plasma de argônio, ele não tem energia suficiente para ionizar o flúor. Né? Essa é uma limitação dos sistemas de ICP-MS. Tem um ou dois modelos aí disponíveis no mercado que conseguem. Eu acho que no caso de flúor, para o futuro, o pessoal ainda vai ficar com o eletrodo seletivo, que é uma baita de uma ferramenta para trabalhar para a determinação de flúor. Eu trabalhei, acho que uns 15 anos com eletrodo seletivo e eu sou apaixonado pelos eletrodos seletivos de flúor e de cloro, especialmente de fluoreto. Funciona que é um reloginho. E por cromatografia de íons também. Acho que dificilmente a gente vai ter assim, um sistema de CPMS barato, acessível, o suficiente para evitar, para conseguir atingir o nível de, vamos dizer assim, de exatidão e precisão que as técnicas atuais eletroanalíticas ou cromatográficas permitem. Excelente. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não tem agora mais nenhuma pergunta. Bom, eu vou então, encerro aqui então a parte de sessão de perguntas e respostas, né? E com certeza, né, quem tiver mais alguma curiosidade, quiser saber mais alguma coisa, pode entrar em contato, né, com o professor Érico, né? Bastante acessível. E então, novamente, né, agradecer imensamente, né, a disponibilidade do Érico para apresentar, né, esse nosso webinário de abertura, né, dos webinários do NCT Bio. A gente espera, né, tentar, no mínimo, uma vez por mês, né, fazer um webinário, né, de organização do NCT Bio. Laura, você quer fazer mais alguma consideração? Na verdade, eu só gostaria de agradecer mais uma vez o Érico, né, parabenizar pela grande apresentação aí, realmente foi muito bom. A outra questão que eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção para que os alunos façam a pergunta, não deixem para os professores fazerem a pergunta, né, porque acho que é muito importante que os alunos façam as perguntas, e realmente, né, a gente pretende, então, dar continuidade aos webinários aí. Acho que hoje o Érico deixou claro a grande importância que tem desse webinário para que as pessoas possam, né, verificar e ter informações a respeito de todos os trabalhos que são feitos dentro do INCT de Bioanalítica, né? A qualidade dos trabalhos mostrados pelo Érico aí é fantástica, acho que todos, né, puderam observar aí a grande contribuição que ele vem dando aí, não só para o INCT, né, mas para toda a ciência brasileira e
ciência internacional, né? Na área de química analítica, muito importante. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez e agradecer aí a presença, né, do Érico, que aceito fazer essa primeira conferência aí dos webinários do INCT, e certamente, pela qualidade, vai atrair novos, né, conferencistas de grande qualidade para seguir o mesmo brilhantismo aí. E agradecer ao Fracasso, né, pela organização, ao Alfredo, e a gente pretende, então, dar continuidade e pretendemos, então, que tenha participação, né, cada vez maior aí dos membros do INCT de Bioanalítica. E depois vou a palavra para você encerrar de vez a sessão. Muito bem, obrigado então, Érico, obrigado também a todos os participantes, né, todas as pessoas que enviaram e-mail, né, para solicitar o acesso, né, o link, todos os membros, né, do INCT também que puderam participar, muito obrigado. Acho que a gente começou, então, os webinários com nota 10. Érico, muito obrigado novamente, e com certeza esperamos, né, nos ver em breve, né, ou na pior das hipóteses, no próximo ENCA. Obrigado, Fracasso, Lauro, mais uma vez aí. Uma honra muito grande. Ô Fracasso, só no próximo ENCA é muito tempo, tem que ver antes, afinal de contas, a gente vai ter outros seminários aí que certamente o Érico vai estar presente, contribuindo daí com a gente com também. Certeza. Só tenho medo de ficar com esse negócio de online agora permanentemente, né, que me parece que ficou tão fácil, né, de fazer agora essas apresentações, né, a gente vê, né, que o público também foi bem maior do que a gente esperaria numa palestra presencial, né. Então, vamos ver como que vão ficar as coisas em 2021, né? Espero que tudo retome, né, ao seu rumo normal, né? Eu estou com saudade de participar dos congressos, né? Presencialmente. Exatamente. Uma falta muito grande de contato pessoal, não tem online que substitua. É verdade. Bom, fiquem todos bem, né? Boa tarde a todos, boa semana, e nos vemos, então, no próximo webinário. Um abraço a todos, então. Boa tarde. Tchau, tchau. Parabéns aí, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, tchau, tchau.